Eu sou jornalista de formação, mas hoje eu sou empreendedor. Eu tenho uma empresa que eu abri sem estar preparado para abrir uma empresa, essa é a verdade. Quem ouviu o nosso episódio sobre propósitos sabe que eu fiz isso até determinado momento da minha carreira, que eu fui demitido e eu tomei a decisão de empreender, de começar algo novo. Mas eu repito, eu não estava preparado para abrir uma empresa. Foi no susto, né? Foi no susto, mas assim, para vender, para ser empresário, para comandar e liderar gente e criar um negócio que sustenta outras pessoas, além de mim. Eu só tive a noção disso, não foi logo quando eu abri, né? Eu só tive a noção disso em 2021 por causa de um projeto específico. Na verdade, eu só aprendi que eu não estava pronto para empreender quando eu quase fali. Quando a gente teve um momento de uma situação que talvez a gente não fosse capaz de pagar o pessoal que estava trabalhando pra gente. Acho que eu nunca nem contei com detalhes. E eu não tenho, por exemplo, você. eu não tenho noção disso que você está dizendo. É algo que eu não tenho ideia. E eu não tenho essa experiência também. Porque, embora eu seja alguém que tem uma consultoria, na qual eu sou não só o fundador, né, nesse momento, como gestor, e tenha pessoas que trabalham comigo na minha equipe, a minha experiência de vida não é de empreendedor nesse sentido, ao contrário. Né? Como eu fiz carreira universitária, a carreira pressupõe que você vai entrar num lugar e vai entrar como auxiliar de ensino, como é o caso na universidade, e terminará, como eu terminarei, como titular 35 anos depois. Daí, né, a dificuldade até de me imaginar sendo alguém que seja capaz de fazer o que você faz. Eu sempre disse que você, tenho dito mais, que você construiu uma carreira, não um negócio. Sim. Né? Você vende o seu tempo ainda, e não tem problema nenhum nisso. É uma coisa que até você foi muito bem sucedido. E é muito bem sucedido. A minha área é assim. Nós recebemos por hora, literalmente. E muitas áreas são assim. Isso. Né? Mas a docência é mais ainda. Mas quando você está numa empresa, você também vende a sua hora. Com uma segurança, com um salário que cai na conta todo mês. Mas o que eu considero empreender, nesse ponto, é justamente você construir algo que é além da sua hora e que gera valor. Sim. Né? A partir da sua liderança, mas que funciona sem você. Isso a gente também nunca teve próximo na nossa família. Não, porque tua mãe jornalista seguiu uma carreira dentro de grandes veículos de imprensa. Eu, professor, né, sempre nesse. Teu irmão André caminhou, né, no mundo corporativo. Tua irmã Ana Carolina caminhou também na área de escritório de direito. Né? Você não teve essa motivação. Né? Assim, não dava para herdar, entre aspas, e não no sentido financeiro. Não dá para herdar o negócio do pai, o negócio da mãe, né? Porque ele não era nosso, como não é. Né? Hoje, sem imaginar, até se diria, bom, eu tenho hoje, Cortella, tenho um patrimônio que poderá ser herdado, mas não a minha atividade, porque a minha atividade ela é feita por mim. É aquilo que se chama no direito de personalíssimo. Isso. Se eu deixar de fazer aquilo que faço, outra pessoa não fará o que eu faço. O que ela poderá ter, né, é ainda, né, algum tipo de benefício em relação ao que já é agora não tangível, né, em relação ao que faço. O mundo digital, os livros escritos, mas a minha atividade em si não. E mais que isso, eu acho que na história da nossa família até tem tido iniciativas para isso acontecer que não foram bem sucedidas por completo. Antes de eu nascer, até meu avô teve fábrica, né, coisa assim, mas quando eu já era criança isso já não estava mais presente, né? Isso se perdeu. Eu nunca tive. Né? Na família até imediata nós tivemos, inclusive, né, em relação aos negócios que se tinha, mas eu não. Né? Nunca eu abri alguma coisa que eu vou dizer... Uma lojinha, né? Vou abrir um negócio, vou fazer uma atividade em que eu possa... Por quê? Eu nunca tive interesse, porque a minha área, né, a área docente, não faz sentido você imaginar, inclusive, que tem um patrão, né? De uma certa maneira, por exemplo, o fato de eu ter feito carreira dentro da PUC São Paulo, em que, em princípio, a propriedade é da Igreja Católica da Arquidiocese, mas numa universidade como a PUC, em que as chefias sempre foram eleitas. Desde que eu entrei na PUC, a reitora ou o reitor era eleito. Portanto, qualquer um de nós era chefe ou chefiado em momentos diferentes. Quem seria o meu patrão? A Igreja Católica? Não era essa a percepção. Se entendia, inclusive, o trabalho... Não, o reitor era meu chefe.
Não meu patrão. Em tese, o patrão é o dono. Certo? O patrão é o dono, ele não é o chefe. Você tem muitas empresas em que você tem contato com a chefia, mas não tem contato com o dono. Né? E hoje, mais ainda, quando você tem essa diluição de propriedade por intermédio do mercado de ações, você até pode, digo de novo, ter contato com o teu chefe, mas dificilmente você vai ter contato com o teu patrão. Né? Esta ideia, no meu ponto, e quando você abriu, né, a tua empresa, e eu me assustei com a tua capacidade de fazê-lo, porque estava fora da nossa rotina, né, alguém que tivesse a audácia, né, de fazer o que você foi fazer em 2018. Né? Qual era a audácia? Era entrar numa rota que as poucas experiências próximas a nós não tinham dado certo. Portanto, qual era o exemplo, entre aspas, de sucesso? Ao mesmo lugar, seguindo a rota, indo degrau por degrau, né? De repente, né, a tua atitude ela revolucionou um pouco. 2018 foi um ano em que você e eu tivemos inúmeros diglados, inúmeros enfrentamentos, seja por conta do que era, seja porque você não tinha todo o conhecimento e nem eu, né? E ali se misturaram coisas. Uma coisa era eu, entre aspas, e sem aspas, como teu cliente, né? Dentro da tua organização. A segunda, ao começar o seu era eu digital, como alguém que também tinha, né, necessidade de ajudar, né, a cuidar, apesar de ser um adulto, essa responsabilidade paterna ela é longa. Mas você pegou bem no ponto, quer dizer, você, outro dia disse numa das nossas conversas aqui na Grande Fúria do Mundo, que eu era um ponto fora da curva. Não, é você o ponto fora da curva. Não, ainda não. O que eu acho é que eu não estava preparado para abrir, e eu acho que poucas pessoas, quando abrem uma empresa, estão realmente preparadas para saber quais são os desafios do dia a dia. Aí deixa eu contar para você essa história, então, de 2021, que foi o momento em que a gente achou que talvez eu não teria mais como honrar meus compromissos financeiros, que a gente fosse quase falir. Não, então. Durante a pandemia, toda a atenção das pessoas foi para as redes sociais e muita gente procurou a Sofia, que é a minha agência, porque a gente tinha construído alguns cases de sucesso, uns casos de sucesso, né? Você, tínhamos trabalhado com Casa do Saber, com várias outras pessoas, né? Dr. Roberto Calil, Marcelo Taz, pessoas que a gente teve um contato que nos deram certa exposição. E aí um dia a gente foi procurado por uma empresa bastante conhecida do setor de delivery, de entregas, né? Esse projeto era para a Sofia, para a gente criar estratégia digital para as redes sociais do CEO, do presidente e de todos os diretores, assim. Era um projeto bastante legal, era grande, era ousado e realmente mudava o patamar da minha empresa, da Sofia. Assim, era pra gente dar um passo e estar entre os grandes ali, né? Passo financeiro, inclusive. Financeiro. E aí eu fiz a proposta, tivemos uma negociação lá e a gente foi contratado. E era um contrato longo para atender. E para honrar esse contrato longo, a gente teve que contratar um time novo, trazer pessoas novas. E então a gente correu atrás. Isa, minha esposa e eu, a gente virou noite trabalhando. Mais gente. Mais despesa. Selecionamos as pessoas e elas começaram a trabalhar basicamente no dia seguinte. Tiveram que pegar o bonde andando. Só que no meio do caminho, durante o segundo mês do projeto, a comunicação com o pessoal dessa empresa ficou estranha, né? As pessoas que lidavam conosco, elas começavam a alterar o cronograma, começava a cobrar tudo antes do previsto, e quando a gente ia apresentar, tinha muita refação, solicitar algumas mudanças que eram irreais, assim. Basicamente, eles começaram a fritar o fornecedor, fritar a gente, né? E vocês eram o único fornecedor? Ou você não tinha ideia? Eu não tinha ideia. Não tinha ideia. Eu não tinha ideia se eles estavam fazendo isso com outros como se ao fosse mesmo uma tempo. tomada de preços, né? Exatamente. Mas a gente já tinha assinado, né? A gente já estava trabalhando. E como a gente tinha um contrato e o pagamento era muito interessante, realmente colocava a gente em outro patamar, a gente seguiu, a gente engoliu, né? E foi tocando. Só que pouco tempo depois, essa empresa resolveu cancelar com a gente. Cancelar o contrato? Cancelar o contrato. E aí eu tinha aquele time novo de pessoas, né, que tinham acabado de começar e estavam, animados e dentro de um projeto que era interessante, era novo ainda em 2021. E aí eu entendi que quando você é uma empresa pequena e fecha um contrato como fornecedor com uma empresa grande,
Se você não tomar cuidado, você fica literalmente na mão dessa empresa. Fica refém. Refém dessa empresa grande. Aí você imagina, eu tinha lá todo esse time e para um projeto de longo prazo, e eu não queria aceitar que aquilo que a gente conseguiu ia acabar, ia ser perdido. Só que a gente também não tinha uma reserva, um estofo, que é muito importante para qualquer empresa, né? Você diz financeiro. Financeiro mesmo, para segurar essas pessoas e mantê-las independente desse contrato continuar ou não. Então elas eram vinculadas a ter esse contrato. Algumas a gente conseguiu realocar em outros projetos, mas uma parte delas eu tive que mandar embora. Isso me deixou muito mal, me deixou arrasado. Assim. Em tão pouco tempo você contratar alguém, conhecer, dar esperança de começar num projeto legal e depois cortar essa pessoa logo na sequência, assim, por questões alheias à nossa vontade. E eu soube que você teve essa turbulência, não teria como não saber, mas não com esse detalhe que você está agora trazendo. E as nossas finanças ficaram comprometidas porque o pagamento era só daqui 90 dias, como eles fazem com empresas, que é uma estratégia que ficou padrão no mercado quando você trabalha com empresas grandes. Assim, a gente teve que fazer um malabarismo ali de tirar coisas e não assumir outras coisas para pagar todo mundo e não quebrar. Depois, eu entendi que essa empresa que nos contratou, na verdade, elas tinham uma cultura toda que não é incomum do meu mercado, que é essa cultura justamente de fritar fornecedores, sabe? Com qual a intenção? Maximizar os lucros. Maximizar os lucros. Então é uma postura predatória. É uma postura predatória. Até os trabalhadores que mantêm o negócio dessa empresa ativos, o curioso é que, e eu trouxe essa história, porque até eles às vezes se consideram empreendedores. Certo. Existe uma discussão se eles são ou não funcionários dessa empresa, se eles devem ou não ter vínculo empregatício. Isso é um debate para quem atua nessa área de delivery de produtos, de serviços. Né? Exato. Às o vezes famoso como o entregador. Né? E isso já chegou a uma conclusão, se ele é ou não um empreendedor ou ele é um funcionário? Essa é a diferenciação que eu acho que é bom para a gente começar a nossa discussão, porque para mim o empreendedor é quem faz como eu, quem vai ter um negócio que não dependa dele. Quem vende a sua hora, ou o chamado freela, mesmo que ele não tenha vínculo, eu não acho que ele é empreendedor. Mas dentro da cultura do empreendedorismo, hoje, nas redes sociais, na mídia mesmo, às vezes a pessoa se considera empreendedor. Aí, você hoje não tem vínculo com empresas, mas você vende o seu tempo para várias delas. Você se considera empreendedor? Não me considero. Voltando a um pedaço, o que você entende por um negócio que não dependa de você? Um negócio que uma loja, um negócio mas que você... depende de você, do teu trabalho, da tua dedicação. Mas não do meu tempo. Ele não é baseado na venda da minha hora, do meu esforço. Mas é baseado no uso do teu tempo. Sim. Se você não estiver atento, com estratégia, com estudo, com acompanhamento, você quebra do mesmo modo. Sim, mas ele não é a atividade fim. A atividade fim, ela tem que acontecer além de mim. As pessoas que eu considero empreendedores são aqueles que construíram o que nós não tivemos na nossa família. Sim. Algo que os filhos possam herdar. Né? Banca de jornal, que não é personalíssimo. A loja de Tupperware, etc. Uma banca de jornal, a loja de Tupperware, um e-commerce ou uma lojinha de suco, ou enfim, uma rede de entregas de doces, o que seja. Isso que outra pessoa pode fazer, eu considero que é realmente empreender. Você começar um CNPJ, um negócio que vai além do que é o seu tempo. Agora, eu podia me tornar um jornalista freela, e aí dentro dessa cultura até eu seria abraçado como empreendedor. Na minha visão, isso não é empreendedorismo. Eu quero voltar a esse ponto, pode ser. Eu acho que vale a gente pensar para dar mais nitidez ao que é, qual é o perfil, né, de fato. Quando você diz, eu como empreendedor, eu sou a pessoa que não vendo o meu tempo, mas você usa teu tempo, como eu dizia há pouco. Para construir algo, para construir algo que vai além de mim. Ou seja, o meu tempo hoje ele é dedicado à gestão de pessoas dentro de uma agência que, se eu me for, a agência vai continuar. Ela tem a possibilidade de oferecer serviços e produtos que vão além de mim. Porque a única forma, no meu entender, de retorno de capital, né, portanto de dinheiro para dar o termo aberto, sem que você tenha uso do teu tempo imediato, é o que a gente chama de rentista.
Isto é, a pessoa que vive de renda. E o que é a pessoa que vive de renda? É aquela que investe o dinheiro dela, né, no aluguel, nas ações, no mundo imobiliário, e ela nada faz para que aquilo aconteça. Ela senta e o dinheiro chega. Você diz, mas ela tem que acompanhar isso no dia a dia. Não mais, porque hoje você tem uma série de áreas financeiras que fazem o papel de advisor, né, que fazem o papel de consultoria, para que ele remunera alguém para que esse seja o conselheiro. Ele não está usando o tempo, ou ela não está usando o tempo. Acho que a gente tem que mergulhar um pouco mais fundo para imaginar, talvez a pessoa que possa ser chamada de empreendedora é aquela que tem um negócio próprio e que faz com que o negócio independa dela no sentido de vitalidade. Isso. O empreendedor que vende o próprio tempo, a hora trabalhada como atividade fim da empresa, esse é o valor mais importante da empresa. O empreendedor como eu, que aplica o tempo dele na construção de um negócio que tem outras pessoas e que não depende dele, essa hora ela também é contabilizada, mas como gasto. E a empresa começa a lucrar mais, isso eu aprendi também com experiência. Conforme eu for valorizando mais a minha hora, porque a hora do dono da empresa é a mais cara. E aí ela vira não um valor mais importante no negócio, mas uma fragilidade do negócio. Então você tem que tirar o seu custo do dia a dia da empresa. É um cálculo financeiro que eu não estava familiarizado. Assim, sim. Sabe? Um pipoqueiro é um empreendedor? Aquele que mantém, quando você era criança, na porta da escola que você estudava, tinha uma pessoa que vendia pipoca. Se eu utilizar o conceito mais elástico, aquela pessoa é um empreendedor. Aliás, porque o carrinho de pipoca, tal como acontece mesmo, né, ele é passível de, né, usando o termo técnico, de transmissão. Isso. Ele pode ser herdado. É um empreendedor? Ele é um empreendedor que tem o trabalho dele como a forma de viabilizar o negócio. Se ele mesmo está lá vendendo a pipoca, mas ele pode ter 2 carrinhos, ter 3 carrinhos. Sim. E contratar pessoas para revezar com ele na hora de vender a pipoca. Aí sim ele se torna o empreendedor no conceito que eu estou diferenciando. Se ele só tem um carrinho de pipoca e se o carrinho de pipoca não sai quando ele fica doente, aí eu não acho que ele é um empreendedor como as pessoas pintam, entendeu? E qual que é a vantagem de ser empreendedor? Porque, por exemplo, eu pegando a minha carreira, né, na carreira, eu tinha estabilidade no sentido relativo, dado que não existe isso, mas eu tinha repouso semanal, descanso semanal remunerado, férias, 13º, ou dependendo da empresa, 14º, tinha as vantagens em relação ao plano de saúde, vale refeição, né, o vale transporte, etc, etc. E promessa de progressão na carreira, inclusive por tempo de serviço na universidade. A cada 5 anos você tinha, né, uma elevação em relação ao salário base. Por que eu trocaria isso por uma atividade que é movediça? Boa pergunta. Eu troquei porque é a possibilidade de alcançar mais e de não estar dentro de uma rota pré-determinada. Como empreendedor, que você vai construir um negócio que vai depender além de você, não só você consegue sair do dia a dia, ou seja, alcançar espaços maiores, como ter um rendimento maior. E dentro de uma carreira assim, você tem um rendimento que, por mais que ele tenha progressão, ele é limitado. Sim. Né? Quando você empreende... Ele é limitado, mas ele é certo. Exato. Mas o risco te dá a possibilidade do retorno maior também. O risco é atraente. O risco é o que move realmente o mundo, na minha visão. Assim, né? Quando você constrói um negócio que vai além de você tem a chance de, como eu tinha ali nesse momento com esse contrato, por mais que ele deu errado ali no meio do caminho, mas eu tinha a chance de vislumbrar uma possibilidade que eu nunca tinha vislumbrado trabalhando numa empresa. Então você tem um empreendedor ou uma empreendedora que é movido pela circunstância intencional, quero sê-lo, é a frase, e outra é pela necessidade, pela urgência. Isto é, pessoas que perderam o emprego, que buscam ter uma renda maior, e aí ele vai buscar algo que não o atrele
apenas ao padrão salarial que tem. Isso. Essa pessoa que apenas tem disposição, né, para sê-lo, normalmente se prepara melhor. Porque, embora você tenha ido para o mundo do empreender, porque você saiu de uma empresa, ou foi saído, como conta você, né? Frase estranha que você diz sempre, escreve, a melhor coisa que me aconteceu foi ser demitido. Eu acho estranho isso, porque como eu não tenho essa experiência, né, de ser demitido na trajetória, eu fico imaginando qual é, até entendo o fundo da questão, mas eu quero pegar um polo. Você se preparou, não no imediato, não no susto, mas você fez curso, você foi buscar, você estudou. Se você tivesse a necessidade emergencial, né, de fazê-lo, não daria tempo de você se preparar tal como você se preparou. O empreendedor que se prepara é aquela pessoa que tem mais chance de êxito, ou o risco é melhor para quem não tem e aí ele vai. Mesmo que se prepara, tem risco. Ele só vai estar mais preparado para lidar com os riscos. E eu acho, aí, não menosprezando o estudo, mas tem coisa que você só aprende na prática, sim, fazendo. Claro. Principalmente nessa área. Sim, a vivência. A vivência. E é isso que me deu a possibilidade de estar aqui hoje, porque o empreendedorismo ele é cheio de armadilha. De cada 5 empresas que são abertas no Brasil, só 3 completam 2 anos de vida. 3? E só 2 chegam a 10 anos. Poxa. 2 numa década. Então, assim, o que eu aprendi na prática é que às vezes a gente vislumbra a bolada. Agora eu vou dar o grande salto, agora eu vou acertar. No minério, nas minas, na exploração, inclusive é legal, chamam de bamburrar. Bamburrar é quando o cara não para de fazer o que ele está fazendo, mesmo que ele não tenha retorno, que ele sofra, porque o grande sonho é que ele vai achar a pedra, né? A pedra grande, o ouro pesado, o diamante forte e assim por diante. Mas o que eu aprendi é que um contrato errado te mata. Sim. A gente vive uma linha tênue de ganhos e gastos, sendo empresário, que você tem que tomar muito cuidado, ainda mais quando você tem pessoas dependendo de você. Essa hora em que você tem que mandar alguém embora, você mexe com a vida dela, você mexe com as esperanças, com planos, com outras coisas. Isso é muito difícil de lidar para quem não tinha... Eu não acho que isso também pode ser tão ensinado numa sala de aula. Eu acho que as pessoas buscam e encaram isso das diferentes formas, mas é difícil. Para quem está do lado de cá, demitindo, eu sei que, óbvio, para quem é demitido é muito mais difícil, mas para quem está demitindo, às vezes também, e se no caso é o patrão, né, é o que está na ponta do negócio, trabalhando para aquilo dar certo, é mais complicado porque ele às vezes tem uma sensação de fracasso mesmo da sua ação. E isso é muito duro, muito difícil de lidar e foi um aprendizado ruim assim na prática, mas que hoje me deixa mais preparado.